Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus. Essa meditação a gente vai dividir em 2 dias, senão vai passar muito tempo. Mas é semeando a boa semente, sem se importar ou sem se preocupar com os resultados. Muitas vezes a gente está tão apreensivo com os resultados, muitas vezes nós estamos tão apreensivos que a nossa casa seja uma casa diferente. A gente está tão ansioso com isso que nos prejudica, né? Então esta preocupação com resultados, lança nas mãos do Senhor teu Deus. Amém? Seja para qualquer área da sua vida. Você sabe que quando a gente está falando semeando a boa semente, sem se importar com os resultados, nós estamos abrindo um horizonte de situações sobre a nossa própria vida também. Todo momento, a todo instante, nós estamos semeando. Nós estamos semeando com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa boca, com o nosso procedimento. Estamos a todo tempo semeando. E você não pode colher aquilo que você não semeia. Tem pessoas que estão semeando erva brava e quer colher maçã, quer colher uva. Como? E esse texto de Mateus capítulo 13, que vai falar da parábola do semeador, é um grande ensinamento. Geralmente a gente lê esse texto quando estamos em vias de fazer uma programação aqui na igreja chamada Semente de Vida Eterna, que é uma programação de estímulo evangelístico, né? De despertar que nós estamos aqui no século 21 para fazermos diferença, para sermos instrumento, né? Então, a parábola diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. E enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor aplique sua palavra em os nossos corações, amém? O próprio capítulo da Bíblia, Jesus ele vai trazer exatamente a resposta para cada uma dessas situações que ele apresenta para nós, né? Mas o versículo 3 desse texto, então, fala sobre o semeador. Evidentemente que o que está sendo o semeador aqui é Deus. Também podemos entender, lógico, que é Jesus Cristo, seu Filho, o semeador por extensão, né? Também, por extensão, todo aquele que já teve um encontro com Jesus Cristo e que Cristo habita o seu interior.
Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva na questão interior, porque muitas vezes a gente fala de coração, mas quando a gente fala de coração, podemos estar envolvido com essa palavra na questão de emoções. E Provérbio diz que muitas vezes o coração do homem é enganoso, quando diz respeito a emoções. Mas o interior da gente, que é o nosso espírito, é lá onde ocorre toda a transformação. É de lá onde sai toda a fonte de energia espiritual nossa. É um lugar que está dentro de nós e nós não identificamos fisicamente. Esse é o nosso espírito, mas ele está lá dentro. E é dentro deste espírito que há a operação de Deus, através do seu Espírito Santo. Jesus explicou este ponto lá de Mateus 13:3, e ele diz assim: saiu a semear. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 14, Jesus, ao interpretar a parábola, ele explicou o que semeia a palavra. Ele está dando uma direção exatamente a respeito de palavra. Quando nós falamos na casa do Senhor a respeito de palavra, estamos falando a respeito de palavra do céu, palavra de Deus, não é? Mas também nós queremos dizer que a palavra que sai dos nossos lábios dia após dia é uma palavra semente, é uma palavra que vai gerar um fruto, que vai gerar uma árvore, e dessa árvore vai gerar um fruto. Então, quando nós falamos, nós estamos gerando algo. E é bem fácil de você ver por que é que hoje você está passando algum tipo de situação na sua vida, tá? Por causa, muitas vezes, da palavra que sai dos seus lábios. E até Jesus disse que nós daremos conta, os homens darão conta de toda palavra frívola que sair da sua boca, né? E nós lemos em Isaías 55, versos 10 e 11, no início do culto ao Senhor, e esses dois versículos especificamente, que fala de semeadura também, diz algo assim, muito importante para nós. Ele diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre como a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus está falando isso. Ele está dizendo para nós que a sua palavra, ela não voltará vazia, mas ela fará o que apraz. E ele diz duas coisas muito interessantes. Ele diz aqui que para Deus esta palavra vai produzir vida. A palavra que sai da sua boca, que é a palavra do Senhor, ela gera vida. E a palavra que sai do trono da graça de Deus, ela gera vida. Se esta palavra está saindo do trono de Deus aqui e agora, ela vai gerar vida em você, não tenha dúvida. Mas ele diz uma outra coisa muito importante. Ele fala que esta palavra também, ela vai ser exatamente pão para o que come. Ou seja, ela alimenta. A palavra de Deus, ela alimenta as nossas vidas. Então a gente perde muito tempo em não nos alimentarmos da palavra de Deus. Domingo passado eu falei algo aqui, perguntando se você está lendo a Bíblia pelo menos uma vez ao dia. Não é uma vez por mês, não. Não é uma vez ao ano, mas pelo menos uma vez ao dia. Depois de algum tempo para cá, eu tanto ouvi nutricionistas, médicos, diz que a gente tem que beber água. E eu passei a beber um pouco mais de água, uns 3, 4 copos de água. Às vezes a gente nem bebia água, era só Coca-Cola, né? Bebi muita Coca-Cola na vida já.
A Sônia me cobra muito disso, porque disse que o meu filho herdou isso de mim. Eu parei a coca, mas ele continua, né? Mas o que acontece é que a gente aprendeu, tem que beber água. Aí depois de um tempo diz, agora é pelo peso. Eu digo, vou virar um camelo, porque pelo meu peso eu vou beber 4 litros d'água por dia. De tanta água. Não é? Mas dizem que é bom. E eu ando, olha o tamanho da garrafa, né? Eu sempre ando com uma garrafa d'água e bebo 3 litros d'água, no mínimo, por dia. Me habituei. Mas se eu preciso de água todo dia, eu não vou na geladeira encher copo de água, porque sai do meu... Então eu coloco a água perto de mim o tempo todo. Por onde eu vou, ela anda comigo. Eu vou para o trabalho, no carro. Quando eu estou trabalhando no escritório, tem sempre 1 litro d'água ali perto. Por quê? Porque eu preciso. E quanto à palavra de Deus? Por que é que quando eu saio da igreja no domingo, e hoje já está mais complicado, porque a gente leva no celular, todo mundo com celular agora, e é o aplicativo que menos abre é o da Bíblia. Eu tenho na minha Bíblia, tenho nesse aparelho aqui, e nunca uso. Ainda bem que eu uso essa aqui. Mas por que é que ela não está sempre ao nosso lado, assim como a água? Se a água não estiver do seu lado, você não bebe. Se a palavra de Deus não estiver perto de você, você não lê. E se você não lê a palavra de Deus, você não se alimenta e vai morrer de inanição, fraqueza espiritual. Então ele está dizendo para nós, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Assim faz hoje quem semeia a palavra do Senhor, né? Ele não somente lê, escuta, conhece, examina, crê, defende e discute a palavra, ele a semeia. Não perde tempo discutindo religião, direitos humanos, suas próprias ideias e opiniões. Ele semeia a palavra de Deus por todos os meios ao seu alcance. Então, quando você semeia a palavra de Deus, você está ajudando alguém a se alimentar espiritualmente. E Salmo 126, 6, ele nos dá uma notícia tão extraordinária. Salmo 126, 6, quando ele diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quando você paga o preço de viver, e viver para Deus, você será recompensado. Não estou falando em bens materiais, porque é uma confusão hoje que diz que ao servir ao Senhor você prospera financeiramente. Você prospera financeiramente se você atentar a certos requisitos da administração, das áreas que vai levar você a perseverar e lutar para isso. E dificilmente, se Deus não fechar a porta, você prospera. Se você é um bom profissional, você não fica desempregado. Quando nós encontramos uma pessoa que está desempregada, teve 10 empregos no ano, e ela culpa todas as empresas, fique atento. Porque o bom profissional, ele é assediado onde ele está para ser tomado, não é? Então, olha, ele diz aqui, aquele que sai chorando enquanto lança semente,
voltará com cantos de alegria. Por quê? Porque ele será justificado pelo Pai Celestial. E não há coisa mais importante e que mais preenche a nossa vida do que a justificação de Deus no nosso interior. Quando nós nos sentimos justificados, nós somos sarados, nós nos sentimos bem, nós estamos de bem com a vida. Não importa se ao nosso redor está tendo tribulações, mas estamos bem, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, né? Não se abala, permanece para sempre, amém? Então o zelo do semeador, o semeador da palavra, deve ser diligente e constante no seu trabalho. Diz-nos Jesus, ao proferir esta parábola, ele diz: naquele dia, isto é, no dia atarefado, à tarde, quando você lê essa parábola, você vai ver que Jesus não estava descansando. Eu vou arrumar um tempo para depois de amanhã pensar na palavra de Deus. Ele vinha de suas tarefas. Naquele dia, está falando que naquele momento em que ele tinha passado o dia todo fazendo o seu trabalho de anunciar a palavra, ele chega na beira da praia. E nas terras da Judeia, havia o mar da Galileia, e havia locais de plantação e havia montanhas, porque Israel é um lugar montanhoso, e os profetas sempre falam nas montanhas de Israel, não é? Mas observe que Jesus, ao estar sentado aqui, diz que ele assentou num barco para ensinar aquela multidão e começou a falar sobre essa questão. E entenda uma coisa, Jesus não usava algo fora do contexto da sociedade para trazer uma lição, para aplicar uma lição. E provavelmente ao estar falando àquele povo, ele estava vendo alguém semeando, alguém cultivando, alguém arando a terra ali próximo. E ele pega aquela situação e ele vai trazer tudo isso para nós. Por isso, certamente, esta parábola foi proferida já à tarde e nos ensina a semear diligentemente enquanto é dia, enquanto temos tempo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 9, ele diz algo também importante para nós, falando a respeito de não nos importarmos se eu vou plantar e outro vai colher. Às vezes a gente quer tudo, né? Somos egoístas. Nós plantamos e queremos colher e queremos ficar tudo para nós. Quem trabalha na lavoura sabe que até os passarinhos se alimentam lá do plantio deles, né? E nós encontramos na história de Israel aquela prática de que as pessoas, quando eram carentes e ficavam frutos no chão, aqueles que eram carentes podiam pegar para a sua alimentação. Não era roubo, não era furto, era uma necessidade, né? E aqui ele diz assim: eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Às vezes nós nos preocupamos em plantar, mas queremos colher. E às vezes nós nos preocupamos em plantar e queremos colher antes do que o natural aconteça, o desenvolvimento. Tudo tem um tempo. Mas o que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados.
é sermos negligentes. Em todo lugar da terra hoje, Deus tem levantado seus servos para dizer que Jesus está às portas. Antes da pandemia, quando eu estive na Coreia, em todas as igrejas que a gente andou na Coreia, todos aqueles pregadores estavam falando que a noiva tem que se preparar. Jesus está às portas. Então ele diz, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha só que coisa impressionante. Ele está dizendo que eu e você, nós somos lavoura, nós somos plantação, nós somos árvores de Deus. E se somos árvores de Deus, nós temos que dar frutos para Deus, temos que dar frutos. E frutos é exatamente as nossas atitudes que levam as pessoas a conhecer Deus, a verem a Deus, a buscarem Deus. É isso que acontece. E ele diz mais, que tanto quem planta como quem rega tem o mesmo propósito. Porque nós não fazemos isso para nós mesmos, nós fazemos para o Senhor. Então, que nós possamos plantar, que possamos ser chamados de cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Já pensou nisso? Você está como um cooperador do Senhor, cooperando com a sua obra. É para isso que nós somos chamados. Nós recebemos a palavra do Senhor em nosso coração, somos transformados. Não é para dizer agora pronto, eu tenho a vida eterna no céu, estou garantido, acabou, cada um se vire. Não entendeu nada e nem foi transformado, garanto. Porque quem é transformado pelo poder da palavra de Deus, ele não fica acomodado, indiferente ao ver pessoas dia após dia sendo encaminhadas para um destino distante de Deus. Uma parte da semente, conforme Lucas, quando Jesus vai falar a respeito disso, mostrou que a semente representa a palavra de Deus. A semente natural, ela é um milagre. Quando você pega um feijão, a gente sabe que é um feijão, a gente come feijão e ali é uma semente, eu acho que é uma semente, né? O milho que faz a pipoca, a gente pega, ali é uma semente, né? Mas também ali está algo sobrenatural. Porque dentro daquela coisinha pequena, tem um milho, né? Como é o nome que dá para... Espiga é só uma, né? O milho todinho tem um nome, é milho, né? Espiga de milho é o espiga todo, né? A planta, é a planta todinha. Ali naquele grãozinho, tem milhares e milhares de novos grãos. E a palavra de Deus é como aquela semente. Se fosse do caju, eu dizia que era cajueiro, certo? Mas de milho, milharal? Então vai dar certo, né? Vai dar certo. A gente chega lá. E ali então você encontra, né? Naquela futura planta, você vai encontrar ali dentro que vai ter caule, vai ter galhos, folhas, flores e frutos. Tudo naquele grão. Mas aqui a palavra de Deus que diz que ela é semente, a palavra de Deus tem tudo isso dentro de nós para nos transformar. Então, quando a palavra de Deus ela realmente entra dentro de nós,
Nós não somos forçados a ser transformados exteriormente, porque alguém diz, se você não for transformado, você vai para o inferno. Se você não for transformado, o diabo vai se apossar de você, lhe metendo medo para você estar todo dia na igreja. Quando a palavra de Deus, como a semente que vem com tudo dentro, ela entra em nós, naturalmente nós somos desenvolvidos. Nós amamos o Senhor. Nós gostamos de Deus. Nós gostamos de viver Deus em nós. Conforme Gênesis 11, 12, o fruto é produzido, de acordo com cada tipo de semente. E uma semente não vai dar fruto diferente, não. Então, a palavra de Deus, ela vai gerar em nós Deus. Porque é semente de Deus. Então, gera em nós Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, diante de tanta coisa que a gente vê aí no mundo das ideias religiosas, eu quero dizer uma coisa para vocês que está no meu coração. Deus gosta de gente. Deus gosta de pessoas. E por que você está dizendo isso? Simples. Se Deus não gostasse de gente, no dilúvio não tinha sobrado nem Noé com a sua turma. Tinha acabado logo, era ali mesmo. Mas essa insistência de Deus com o homem é porque Deus gosta de você, Deus gosta de gente. E não estou dizendo isso para massagear ego de ninguém, não. Mas é porque o Senhor quer se relacionar com o ser humano. Por isso, quando a palavra dele entra em nós, nós gostamos de Deus e nos relacionamos com ele. Então a gente vai ler sua palavra, vai orar, vai colocar uma música ali que fala da grandeza dele, do seu amor. E você vai sentir aquele cuidado de Deus na sua vida. Gostoso, é impressionante. Se tu semeares as tuas próprias ideias, a tua própria imagem, estarás semeando palha, que não tem peso nem vida. Como está em Gálatas capítulo 6, 7 e 8. Mas tem um detalhe. A semente, ela não sai só do celeiro para ser semeada. Aí vem uma coisa. Deus requer você para semear a palavra dele hoje, aqui, nessa terra. Por que ele levantou profetas? Para semear a sua palavra. Por que ele levantou sacerdotes? Para semear. Mas Pedro diz que nós somos sacerdócio real, não é? Então, meus queridos, aí nós encontramos, pelo menos, diante desta colocação de Jesus a respeito da semeadura, ele apresenta para nós 4 tipos de solo. Aí, quando começamos a olhar para esses 4 tipos de solo, que são diferentes, ou 4 momentos, não propriamente 4 tipos de solos, mas
4 situações em que a semente está sendo semeada e sendo a mesma semente, palavra de Deus. Presta bem atenção, porque em 4 tipos de solo, em 4 situações, a mesma palavra poderosa que gera vida, ela não consegue fazer o que apraz naquela vida. Mas por quê? Ela é rejeitada. Esse é o problema. E se a palavra de Deus é rejeitada, se o solo rejeita a semente, não haverá planta, não haverá fruto, não haverá colheita. E aqui ele diz que no versículo 4 e 5, que ela caiu num terreno difícil, né? Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E o caminho é onde passam as pessoas, é onde o solo fica mais duro, de tanto pisar, não ter tratamento. Então é um solo que não tem como penetrar. Então, são caminhos do campo, cujo leito foi calcado durante séculos por homens e animais, duro como pedra. É como se jogar semente em cima de uma rocha. Nele o arado não trabalhou, nem a chuva o amoleceu. A semente não pode penetrar nele por causa da sua dureza. São os que fecham o coração por causa da palavra de Deus. E o pecado se encarrega do seu endurecimento. Hebreus 3,13. Então tem pessoas que fecham seu coração, não abre para nada. E tem pessoas que estão com o coração fechado, carregando a Bíblia debaixo do seu braço. Mas ainda assim estão com o coração fechado. A semente foi pisada, diz Lucas, no capítulo 8, versículo 5. Além do terreno ser duro, a semente ainda foi pisada. Tem pessoas que fazem pouco caso da palavra de Deus. Às vezes nós somos culpados por não semearmos direito, né? Porque você chegar em qualquer lugar e está dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o fogo do inferno. A pessoa, se ela estiver armada, ela lhe dá um tiro. Porque nós não somos portadores da ira de Deus. Nós somos portadores do amor e da misericórdia do Senhor. Então, quando você olhar para qualquer pessoa, não olhe com um olhar de julgamento, de condenação, porque sabe o que acontece? Há muitas pessoas que não vão receber a palavra de Deus, isso é fato. Jesus está nos esclarecendo. Para quê? Para que a gente não desanime quando alguém virar as costas a você que estiver semeando a palavra para essa pessoa. Então tem aqueles que escarnecem, tem aqueles que viram as costas, e ele diz, o endurecimento também vem pela não compreensão da palavra, Mateus 13:19. Por sua vez, o pecador não a compreende, porque não abre o seu coração à verdade, não dá espaço ao Espírito Santo. Porque quem dá o Espírito Santo, espaço ao Espírito Santo, é a pessoa. Jesus disse que ia enviar o Consolador para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então, quem traz esse convencimento é o Espírito Santo. Mas é preciso que eu abra o coração. O próprio crente pode endurecer o coração como terreno à beira do caminho, a menos que esteja sempre aberto à palavra de Deus e disposto a obedecer ao Senhor. Então a pessoa, o crente do tempo
à beira do caminho, é irreverente com as coisas santas do Senhor, inclusive a mensagem da sua palavra. Tem pessoas que dizem que já têm Jesus Cristo, mas se negam a ouvir a voz do Espírito Santo. É o mesmo tipo de pessoas que blasfemam ou rejeitam a palavra de Deus. É a mesma semente que está lançada à beira do caminho. E Mateus 13:4 diz uma coisa muito profunda para nós, ainda falando deste solo, desta situação. Ele diz: as aves comeram a semente. Ela cai no caminho, ela é pisada, segundo os evangelhos, e também diz que as aves comem. E quando está falando de aves, ele está falando para nós a respeito dos espíritos malignos que estão rodeando, viu? Tem pessoas que acham, as pessoas acham que não há toda uma situação de guerra espiritual, onde espíritos malignos estão lutando dia e noite para evitar que pessoas se entreguem a Jesus Cristo. E mais que isso, tem espíritos malignos atuando dia e noite, lutando dia e noite, para que nós não venhamos crescer espiritualmente, atrapalhando a nossa vida. Às vezes chega alguém, até com ar de espiritualidade, e desfecha uma palavra para a gente tão grande que a gente fica com ódio. E o que você acha que foi isso? Foi Deus que mandou? Foi o Espírito Santo? Foi não. Foi espírito maligno enviado das trevas para esfriar. Essas aves que ele está falando são esses espíritos. Há uma guerra constante. Se a gente pudesse ter essa visão espiritual, nós viríamos que no mundo espiritual, nesta hora, tem anjos e demônios pelejando por você. Um para ficar e outro para não deixar você ser levado. Um querendo arrastar você para as trevas e outro querendo levar você para a luz. É constante isso. Esta batalha será vencida por nós, através dos nossos joelhos, através da nossa posição diante de Deus, através da palavra que está dentro de nós, mas que existem espíritos malignos querendo nos tirar da presença de Deus, tem a todo momento. Tem infeliz de espírito maligno que antes de você ir para a igreja, ele lhe coloca uma dor de cabeça, ele coloca alguma coisa, e que você diz: hoje não vou para a igreja não, estou com febre, estou cheio de coisa. Aí aquele que diz assim: eu vou com febre, eu vou de qualquer jeito, quando chega na igreja não tem nada. É recorrente esse tipo de situação e a gente não abre os olhos. É recorrente a situação de pessoas que ficam encontrando desculpas para estar na presença do Senhor. Muitas desculpas. Muitas. Meu sapato quebrou, a roupa está amarrotada, né? Acho que é esse nome. Uma vez a gente estava saindo de casa e o pneu do carro estava sequinho. Mas lá vai eu trocar o pneu de carro. Uma coluna maravilhosa que eu tenho. Para chegar aqui, peguei banhado de suor, mas eu vim. Passado um tempo, uma pessoa ligou para mim e disse: eu ia para a igreja, mas quando eu olhei o pneu do carro estava seco. Por que não veio a pé? Eu teria vindo a pé. Porque quando a gente tem compromisso com Deus, nada é para impedir. Nada. Nada. Então essas aves, queridos, é um maligno arrebatando a palavra de Deus, tira de você, tira de mim.
Você já viu, não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo. Uma palavra que Deus deu foi tão forte dentro de mim. Eu saio da igreja, como é que foi aquela palavra? Eu não consigo lembrar nem o versículo. Eu digo, misericórdia. É um maligno nojento tirando a palavra. Por isso a gente tem que anotar logo, grava, né? Eu aprendi uma coisa com um mestre, e não faz muito tempo não, foi pouco tempo. Ele disse, quando você estiver ouvindo Deus falar para você, para tudo e escreve. Não, mais tarde, quando eu chegar em casa, eu vou escrever o que Deus está falando para mim. E eu estou aprendendo isso, viu? E para que a gente tem celular? É para ficar vendo Facebook? Não. É porque lá no WhatsApp eu tenho um grupo, eu e eu mesmo, né? Que na hora que Deus está falando no meu coração, eu já pego aquele ligo gravador, ó, está cheio de gravação minha, o Senhor falando para mim. E eu guardo tudinho, viu? Porque eu aprendi isso. Porque muitas vezes Deus está falando, eu estou almoçando agora. Depois que eu terminar o almoço, eu vou ver o que Deus falou. Não, para tudo. Para tudo. E vai fazer a anotação que Deus está falando para ti. Em qualquer lugar. Está dirigindo, encosta o carro. Está de moto, para a moto para não cair, né? Para tudo. Porque Deus não se submete à nossa vontade. Nós nos submetemos à vontade dEle. E Deus fala com você. Deus fala comigo. Por que Ele não vai falar com você? Sou melhor do que você? Claro que não. Ele fala com você. Agora, se você não ouvir, e Ele não quer saber do teu tempo, o tempo é o dEle. Se você estiver comendo uma comida boa, Ele vai falar com você ali, então para de comer a comida boa. E vai tomar nota do que Ele está dizendo. Para tudo. Sabe por quê? Porque o maligno, ele vem arrebatando a palavra semeada. Você vai encontrar lá em Mateus 3,19, Marcos 4,15, Lucas 8,12 e Efésios 2,2. Se a palavra não encontra acolhida em nosso coração, os emissários de Satanás encontrarão um jeito de retirá-la. Devemos, pois, guardá-la em nosso coração para amá-la e em nossa mente para compreendê-la. Hebreus 10,16, Salmo 119, 11. Esse primeiro terreno mostra que muitos não aceitam a palavra de Deus, né? Quem não abre seu coração para entender a palavra de Deus, o diabo cega-lhe os olhos na semente da beira do caminho. Segundo, é um terreno raso. Não havia terra bastante. A plantinha, versículo 5, né? A plantinha não tinha como aprofundar as raízes. São aqueles que creem apenas com os sentidos, superficialmente. Seguem a Cristo enquanto estão comovidos. E quando cessa a emoção, acaba tudo. São aqueles que são conduzidos por boas mensagens emotivas, né? Boas oratórias. Aqueles que falam que mexe exatamente com a tua emoção. Que diz que você vai ser o guerreiro e que 7 fugirão de você, né? E você vai ouvindo aquilo, vai gostando. E que se você chegar a Deus, né? Os seus celeiros vão estar transbordando. Aí as pessoas vão aceitando isso e ficam felizes. Aí quando passa um tempo com Jesus e Jesus vai dizer na sua palavra lá pelo Mateus 6, diz assim, basta cada dia o seu mal, porque em Efésios 6 também diz que os dias são maus,
Isso quer dizer, passamos tribulações, as pessoas, eu pensei que eu ia entrar na igreja e ia ficar tudo maravilhoso. Aí cai fora, sai da presença do Senhor. Então, é porque as pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, vão para a igreja, entram no coral, vão para o evangelismo, é uma alegria grande. Mas aí as coisas vão ficando difíceis, vai tendo uma perseguiçãozinha aqui, vai tendo um problema ali, vai tendo uma enfermidade acolá, vai tendo uma decepção ali, sai da presença do Senhor, porque não tem raiz. Os pedregais, né? Versículo 5, caiu em pedregais. O pior é que o terreno raso aqui descrito, é como se tivesse uma rocha embaixo, então não penetra, né? E há pessoas assim, que recebem de tão bom grado a palavra, mas no instante sai. Também diz que vê o sol. O sol é vitamina D, era para ser vida. Mas se você não tem estrutura, não tem raiz, para a plantinha, ela queima. Se você não se aprofunda no conhecimento de Deus, se você não tem relacionamento com Deus, tudo que acontece, você culpa a Deus, culpa a igreja e por aí vai. Veio o sol. E não tendo raiz profunda para resistir à estiagem, secou-se quando o sol brilhou forte. Jesus refere-se aqui às provações, perseguições, tribulações da vida que todos nós experimentamos. O terreno raso nos ensina que muitos aceitam a verdade, mas não permanecem firmes. Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim. Tem que haver perseverança. Mateus 24 também fala a respeito daquele que perseverar. Então nós precisamos aprender a tomar o cuidado com este solo. Mas tem um terreno que ele está em disputa. É o terreno ocupado do nosso coração. Versículo 7. É o que caiu entre espinhos. Ele cresce, tem raiz, se aprofunda, mas os seus olhos brilham pelas coisas do mundo. Tem pessoas que estão na igreja, conhecem a palavra de Deus, mas ele está querendo saber o que é de novidade do mundo. Gostam das influências do mundo. O apóstolo João diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas a gente quer ser igual ao mundo. Não, a gente tem que ser igual. Quem foi que disse? Não é que a gente tem que ser estranho, né? Mas tem que andar bem vestido, decente, bem cuidado. Hoje é umas coisas estranhas. Então caiu, esse terreno estava ocupado com espinhos. A semente foi bem plantada, mas o terreno não foi bem cuidado. E as ervas daninhas e espinhos, por fim, sufocaram a planta, deixando-a improdutiva. Esses espinhos são as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e os prazeres da vida. Tem gente que vive só para trabalhar, para ficar rico. Louco hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado? Jesus diz, né? Às vezes trabalha muito, trabalha, e esquece de Deus, esquece da família. Sabe o que acontece? Destruição. Tem pessoas preocupadas com bens materiais. Não estou aqui dizendo que é pecado, é errado você ter o fruto do seu trabalho. Claro que não é errado.
Mas se ele toma o lugar de Deus, já está totalmente errado. Mas as pessoas, elas vão se preocupando com as riquezas, com as preocupações do mundo. Eu tenho que ser igual fulano, fazer as tramóias dele, para poder conseguir manter meu emprego. Confio. E é um momento difícil, mas se a gente confia no Senhor, Ele vai cuidar de nós. Então essa sedução das riquezas não fala que é pecado ter riqueza, mas ser seduzidos por ela, né? Então esse é o terreno número 3. Rapidamente sufoca a palavra. Sufoca. Esse é o terceiro terreno. Recebe a palavra, também continua mundano, né? O sujeito continua fazendo o que não deve, se embriagando em todo canto, adulterando, se prostituindo. Existe hoje uma investida nos jovens tão forte do diabo, que eu vejo os pais evangélicos dizer assim: eu tenho que levar meu filho para ele conhecer uma mulher, que é para ele não ter desejo pelo seu amigo e ter desejo pela mulher. E isso acontece dentro das igrejas, porque Satanás está investindo, e nós desaprendemos que se a gente consagra os nossos filhos ao Senhor, o Senhor cuida. Esse mundo pode estar rodeado de demônios, mas o nosso Deus é quem é todo poderoso, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu sei de casos de pais e às vezes a gente até cai nessa história, viu? Sou cearense, né? A gente acaba caindo nessas conversas. Porque um amigo meu disse: fulano está quase casando. E eu disse: é melhor assim. Eu devia ter dito: vamos orar para que seja no tempo do Senhor e seja a vontade do Senhor, né? Porque se a pessoa não quiser casar, e agora? É o plano dela com Deus, né? E às vezes a gente fica apavorado, mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Mas é uma investida de Satanás nesses jovens, porque ou o sujeito está de um lado ou está de outro, mas a liberdade é grande. Eu conheço um pastor que ele foi cair na besteira de querer dar uma sondada nos Instagram dos jovens da igreja. Ele estava desesperado, ele. Eu digo: rapaz, é melhor a gente não olhar. Vamos nos ajoelhar e orar pedindo que Deus cuide, porque senão ele se desespera mesmo. Um outro amigo que entrou em depressão, pastor, entrou em depressão, amigo. Ele disse: Laércio, rapaz, eu fiz um acampamento de pré-adolescentes e adolescentes. Ainda disse mais: todo mundo leva seu celular, quem tem. Ele disse para mim: eu não encontrei um adolescente que não estivesse envolvido com pornografia. Ele quase pira. E a gente conversa muito, eu digo: vai com calma. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, mas quem é Deus é o Senhor. A criação é dele. Nós não podemos negligenciar, mas nós não vamos cortar os pulsos. É porque está uma investida nesses dias. Parece-me, aqui estou dizendo de Laércio mesmo, certo? Não está na Bíblia não. Então, não precisa você acreditar. Mas parece-me que Satanás disse assim: vou soltar 3 vezes mais o número de coisa ruim minha, dos piores que eu tinha guardado, com fome, para esta geração de agora. Porque não é brincadeira não.
Os espinhos estão por todos os lados, sufocando a vida espiritual de todos nós. Então, a gente toma esse cuidado, certo? Mas a quarta semente, depois de tanta tristeza, tem uma boa notícia, tem uma boa terra, que a semente é boa. Não vou falar de boa semente não, porque a semente é boa, porque a palavra é de Deus. Mas tem uma boa terra, em que a semente foi lançada, versículo 8, né? Que diz, é uma terra limpa, é uma terra nutrida, é uma terra onde está propícia para que a palavra de Deus venha germinar, onde aquela árvore venha crescer e venha dar fruto a 100 por 1. Esta é uma terra que o Senhor tem preparado, e você pode ser essa terra. Mas tem uma notícia melhor ainda, o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagre. Ele pode transformar aquele caminho, aquela região de pedras, aquela região cheia de espinhos. Ele pode operar maravilhas e fazer uma boa terra. Então não vamos ficar tristes, temos que ficar alertas e sermos primeiro esta boa terra. Tem um detalhe que nós precisamos aprender. Isso era a mensagem para ser trazida por um agricultor, né? Porque ele sabe disso aqui. Eu não sei muito não. Aliás, não sei nada, nunca plantei nem um pé de feijão na ciência. Agora, do primeiro grau, né? Aquele negócio de plantar a plantinha. É que a terra, ela precisa ser adubada, ela precisa ser tratada. Deus já mandava de 7 em 7 anos dar descanso na terra para que ela fosse nutrida. Um chamado repouso sabático, né? Nós precisamos entender que a terra precisa de água, de adubo, de nutrientes. E isso não fica ali só naquele dia. Essa parte é nossa. A semente vem completa para nós. Quem vai cuidar da terra agora sou eu e você. Mas o certo é que, cuidando da maneira correta, a terra que sou eu e você, de acordo com a palavra do Senhor, nós vamos produzir a 100 por 1. Cooperadores de Deus, instrumentos em suas mãos. Amém? Continuamos esta mensagem no próximo domingo. Não encerra aqui, tá? Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Não olhe para esse mundo como sendo alguma coisa boa, não, gente. É muito passageiro. É rápido demais. É problemático demais. É enganoso demais. Está iludindo as pessoas. Não olhe para ele dessa forma. Coloque seu olhar em Cristo. E eu queria perguntar para você que está aqui nesta noite. Você recebe esta boa semente que é a palavra de Deus em seu coração? Esta palavra que é a boa semente é Jesus Cristo, que vem para nos dar vida eterna. Você recebe Jesus Cristo como esta semente? Se há alguém nesse lugar que ainda não recebeu Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador, e nessa noite quer entregar para Ele, eu queria orar por você. Levanta a sua mão e diga: hoje eu entrego minha vida para Jesus. Temos alguém? Não insistimos muito, mas sempre perguntamos.
porque eu gostaria de orar por você. E mais do que eu, Deus quer você perto dele. Alguém? E aí mesmo onde você está, você pode dizer: Senhor, faz de mim uma terra fértil e produtiva, que eu tenha prazer no Senhor.